Parte 1. Primeiros passos para uma cultura de liberdade com responsabilidade. Primeiro, desenvolva a densidade de talento. Um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis. Em seguida, estimule a sinceridade. 2. Diga o que você realmente pensa, com intuito construtivo. Agora comece a remover os controles. Terceiro, elimine a política de férias. 3b. Elimine aprovações de viagens e despesas. Esta seção demonstra como uma equipe ou empresa pode começar a implementar uma cultura de liberdade com responsabilidade. Esses conceitos se apoiam um no outro. Embora você possa tentar implementar elementos de cada capítulo isoladamente, essa abordagem talvez seja arriscada. Quando você desenvolve a densidade de talento, pode lidar sem problemas com a sinceridade. Somente então poderá começar a eliminar com segurança as políticas que controlam sua equipe. Primeiro, desenvolva a densidade de talento. 1. Um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis. Nos anos 1990, eu gostava de alugar fitas VHS na Blockbuster da minha rua. Pegava 2 ou 3 filmes de cada vez e os devolvia logo para evitar multas por atraso. Então, certo dia, mexi em uma pilha de papéis na mesa da sala de jantar e vi uma fita que eu assistira semanas antes e esquecera de devolver. Quando levei o filme para a loja, a mulher me disse que a multa seria de $40. Eu me senti um idiota. Mais tarde, isso me fez pensar. Grande parte dos lucros da Blockbuster vinha de multas por atraso. Se o seu modelo de negócios depende de induzir sua base de clientes a se sentir idiota, dificilmente você obterá muita lealdade por parte deles. Será que havia outro modelo capaz de proporcionar o prazer de assistir a filmes em casa sem a dor de precisar pagar muito quando se esquecesse de devolvê-los? No início de 1997, quando a Pure Software foi vendida, Mark Randolph e eu começamos a pensar em abrir um negócio de filmes por correspondência. A Amazon estava se saindo bem com os livros. Por que não filmes? Os clientes poderiam alugar fitas VHS em nosso site e devolvê-las pelo correio. Então, descobrimos que enviar e receber de volta uma fita VHS custaria $4 cada trecho. Não seria um grande mercado. Era muito caro. Mas um amigo me contou sobre uma nova invenção chamada DVD, que chegaria naquele outono. São como CDs, mas capazes de armazenar um filme, explicou. Corri até os correios e enviei diversos CDs para mim mesmo. Não consegui encontrar um DVD de verdade para fazer o teste. Cada um custou 32 centavos. Então, voltei para casa em Santa Cruz e esperei ansiosamente que chegasse. 2 dias depois, caíram pela fenda do correio ilesos. Lançamos a Netflix em maio de 1998, a primeira loja online de aluguel de DVDs do mundo. Contávamos com 30 funcionários e 925 títulos, que compreendiam quase todo o catálogo de DVDs disponíveis na época. Mark foi o CEO até 1999, quando assumiu o cargo, e ele se tornou um de nossos executivos. No início de 2001, o número de assinantes subiu para 400 mil, o de funcionários, para 120. Tentei evitar os mesmos problemas de liderança de meus tempos na Pure Software, e embora dessa vez não tivéssemos implementado regras e controles em excesso, eu também não era capaz de definir a Netflix como um ótimo ambiente de trabalho. Mas estávamos crescendo, os negócios iam bem, e nossos funcionários achavam o trabalho satisfatório. Lições de uma crise. Então, na primavera de 2001, veio a crise.
A primeira bolha da internet estourou, e dezenas de empresas online faliram e desapareceram. Todo o financiamento de capital de risco foi interrompido, e de repente, não conseguimos captar os fundos adicionais necessários para administrarmos o negócio, que estava longe de ser lucrativo. O moral no escritório estava baixo e prestes a baixar ainda mais. Precisávamos demitir um terço de nossa equipe. Sentei-me com Mark e Patty MC Cordella viera comigo da Pure Software, e era chefe do RH, e estudamos a contribuição de cada funcionário. Não tínhamos nenhum desempenho explicitamente ruim. Então, dividimos a equipe em duas pilhas, os 80 com melhor desempenho, que manteríamos, e os 40 menos incríveis, que demitiríamos. Aqueles que eram excepcionalmente criativos, faziam um ótimo trabalho, e colaboravam bem com os demais iam imediatamente para a pilha dos mantidos. A dificuldade era que havia muitos casos limítrofes. Alguns eram ótimos colegas e amigos, mas executavam um trabalho razoável em vez de excelente. Outros trabalhavam como loucos, mas demonstravam um discernimento irregular e precisavam de muita ajuda. Alguns eram excepcionalmente talentosos e tinham alto desempenho, mas também reclamavam muito ou eram pessimistas. A maioria deles teria de ir embora. Não seria fácil. Nos dias que antecederam as demissões, minha mulher comentou que eu estava muito nervoso, e ela estava certa. A minha preocupação era que a motivação no escritório despencasse. Eu tinha certeza de que, após a demissão de seus amigos e colegas, os que ficassem pensariam que a empresa não era leal a seus funcionários. Aquilo deixaria todos furiosos. Pior ainda, os mantidos teriam de arcar com o trabalho dos dispensados, o que certamente traria amargura. Já estávamos com pouco dinheiro. Será que aguentaríamos um colapso adicional no moral? O dia então chegou, e como esperado, foi horrível. As pessoas que demitimos choraram, bateram portas e gritaram de frustração. Ao meio-dia, tudo já tinha sido feito, e esperei a segunda parte da tempestade, a reação dos funcionários remanescentes. Contudo, apesar de algumas lágrimas e da tristeza evidente, estava tudo calmo. Então, após algumas semanas, por um motivo que não consegui entender a princípio, a atmosfera melhorou drasticamente. Estávamos em redução de custos e abriramos mão de um terço da força de trabalho, mas o escritório encontrava-se subitamente repleto de paixão, energia e ideias. Alguns meses depois, chegamos ao fim do ano. Os aparelhos de DVD estavam em alta naquele Natal, e no início de 2002, nosso negócio de assinatura de DVDs por correio crescia rapidamente outra vez. De uma hora para outra, estávamos trabalhando muito mais com 30% a menos de mão de obra. Para minha surpresa, aquelas 80 pessoas faziam tudo com mais paixão do que nunca. Trabalhavam mais horas, mas o ânimo estava ótimo. Não eram apenas os funcionários que se sentiam mais felizes. Eu acordava de manhã e mal podia esperar para chegar ao escritório. Naquela época, eu levava a Patty MC Core todo dia ao trabalho, e quando chegava à casa dela em Santa Cruz, ela praticamente pulava para dentro do carro com um grande sorriso. Reed, o que está acontecendo? Será que isso é como quando estamos apaixonados? Será que é só um efeito químico maluco e essa empolgação logo vai passar? Patty expressou muito bem a sensação. Todo o escritório parecia repleto de pessoas, loucamente apaixonadas pelo trabalho. Não estou defendendo demissões e, felizmente, nunca mais tivemos de fazer nada parecido na Netflix. Contudo, nos dias e meses que se seguiram às demissões de 2001,
descobri algo que mudou por completo a maneira como eu entendia tanto a motivação dos funcionários quanto a responsabilidade da liderança. A experiência foi um momento decisivo para minha compreensão do papel da densidade de talento nas empresas. As lições que então aprendemos se tornaram a base de muito do que levou ao sucesso da Netflix. Antes de continuarmos a descrever essas lições, porém, é necessário apresentar Patty adequadamente, porque ela teve um papel fundamental no desenvolvimento da Netflix por mais de uma década, e sua pupila, Jessica Neal, está hoje à frente do RH na empresa. Conheci Patty McCord na Pure Software. Em 1994, ela ligou do nada para o escritório e pediu para falar com o CEO. Naquela época, minha irmã mais nova atendia os telefonemas e me passou a ligação na mesma hora. Patty fora criada no Texas, um sotaque que mal deu para perceber em nossa conversa. Ela disse que trabalhava para a Sun Microsystems no departamento de RH, mas que gostaria de vir para a Pure Software e administrar o nosso RH. Convidei-a para tomar um café. Durante a primeira metade da reunião, não entendi nada do que Patty dizia. Pedi que ela me falasse sobre sua filosofia de RH, e ela disse: acredito que todo indivíduo deve ser capaz de diferenciar sua contribuição para a empresa e suas aspirações individuais. Como chefe de gerenciamento de capital humano, eu trabalharia com você, o CEO, com o objetivo de aumentar o quociente de inteligência emocional de nossas lideranças e melhorar o envolvimento dos funcionários. Minha cabeça começou a girar. Eu era jovem e mal educado, e quando ela parou de falar, eu disse: é assim que o pessoal de RH fala. Não entendi uma palavra. Se vamos trabalhar juntos, você vai ter que parar de falar assim. Patty se sentiu insultada e falou isso na minha cara. Quando chegou em casa naquela noite e o marido perguntou como fora a entrevista, ela respondeu: ruim. Briguei com o CEO, mas adorei o modo como ela me disse exatamente o que pensava a meu respeito. Eu lhe dei o emprego e, desde então, temos uma amizade franca e duradoura, que persiste mesmo após sua saída da Netflix. Pode ser em parte porque somos muito diferentes. Eu sou um nerd viciado em matemática e engenheiro de software. Ela é especialista em comportamento humano e uma contadora de histórias. Quando olho para uma equipe, vejo números e algoritmos que conectam as pessoas e as discussões. Quando Patty olha para uma equipe, vê emoções e respostas interpessoais sutis que me são invisíveis. Patty trabalhou para mim na Pure Software até a empresa ser vendida em 1997 e juntou-se a nós nos primórdios da Netflix. Depois das demissões de 2001, Patty e eu passamos diversas viagens de carro tentando entender por que o ambiente de trabalho melhorara tanto e como poderíamos manter aquela energia positiva. Acabamos concluindo que aquilo que Patty chamava de nosso dramático aumento de densidade de talento estava por trás das melhorias. Densidade de talento. Pessoas talentosas tornam umas às outras mais eficientes. Todo funcionário tem algum talento. Quando éramos uma equipe de 120 pessoas, algumas eram extremamente talentosas e outras moderadamente talentosas. No geral, tínhamos uma quantidade razoável de talentos dentro da força de trabalho. Após as demissões, com a permanência apenas das 80 pessoas mais talentosas, ficamos com uma quantidade menor de talento no geral, mas a quantidade de talento por funcionário era maior. Nossa densidade de talento tinha aumentado. Descobrimos que uma empresa com grande densidade de talento é uma na qual todos desejam trabalhar. Pessoas com alto desempenho prosperam especialmente em ambientes em que a densidade de talentos geral é alta.
Nossos funcionários estavam aprendendo mais uns com os outros, e as equipes realizavam mais e com mais rapidez. Isso aumentava a motivação e a satisfação individual, e levava toda a empresa a produzir mais. Descobrimos que o fato de estarmos rodeados pelos melhores elevou um trabalho que já era bom a um patamar totalmente novo. E o mais importante, trabalhar com colegas de fato talentosos foi empolgante, inspirador e muito divertido, e algo que permanece tão verdadeiro na empresa hoje, com 7.000 funcionários, quanto foi com aqueles 80. Em retrospecto, entendi que um ou dois indivíduos com desempenho meramente razoável reduzem o desempenho de todos na equipe. Se você tem uma equipe com 5 funcionários incríveis e 2 razoáveis, os razoáveis vão minar a energia dos gestores, de modo que eles fiquem com menos tempo para dedicar àqueles com alto desempenho, reduzir a qualidade das discussões em grupo, diminuindo o QI geral da equipe, forçar outras pessoas a desenvolverem maneiras de contorná-los, reduzindo a eficiência, levar os integrantes da equipe que buscam excelência a se demitirem, mostrar à equipe que você aceita a mediocridade, multiplicando o problema. Para funcionários com melhor desempenho, um ótimo ambiente de trabalho não oferece um escritório luxuoso, uma academia linda ou sushi grátis no almoço. Está relacionado à alegria de se ver cercado por pessoas talentosas e colaborativas. Pessoas que podem ajudá-lo a ser melhor. Quando cada integrante da equipe é excelente, o desempenho aumenta à medida que os funcionários aprendem e motivam uns aos outros. O desempenho é contagiante. Com as demissões de 2001, Reed aprendeu que o desempenho bom ou ruim é contagiante. Se você tem integrantes com desempenho razoável, isso faz com que muitos indivíduos que podem ser excelentes apresentem um desempenho razoável. E se você tem uma equipe composta inteiramente por pessoas de alto desempenho, cada uma estimula a outra a alcançar mais. O professor Will Phelps, da Universidade de New South Wales, na Austrália, conduziu um estudo fascinante para demonstrar o comportamento contagiante no ambiente de trabalho. Ele criou diversas equipes com 4 estudantes universitários e pediu que cada uma concluísse uma tarefa de gerenciamento em 45 minutos. As equipes que fizessem o melhor trabalho receberiam uma recompensa de $100. Sem os alunos saberem, algumas equipes incluiriam um ator, que interpretaria entre diversos papéis. O preguiçoso, que se desligaria do projeto, colocaria os pés em cima da mesa, ficaria enviando mensagens de texto, o idiota, que se expressaria com sarcasmo e diria coisas como: "Você está de sacanagem", e obviamente, "Você nunca teve uma aula de administração", e o pessimista depressivo, que pareceria alguém cujo gato acabara de morrer, reclamaria que a tarefa era impossível, expressaria dúvidas sobre o sucesso da equipe e às vezes baixaria a cabeça sobre a mesa. O ator faria isso sem transparecer para o restante da equipe que não era um estudante comum. Phelps descobriu primeiro que, mesmo quando outros membros da equipe eram excepcionalmente talentosos e inteligentes, o mau comportamento de um indivíduo diminuía a eficiência de toda a equipe. Em dezenas de testes, realizados durante períodos de um mês, os grupos com um elemento com desempenho negativo apresentaram resultados de 30 a 40% inferiores ao das demais equipes. Essas descobertas contrariavam as pesquisas de décadas anteriores, que sugeriam que cada membro de uma equipe agia de acordo com os valores e normas do grupo. O comportamento de um indivíduo logo contagiava os outros membros, mesmo que o grupo ficasse junto por apenas 45 minutos. Como explica Phelps,
O que mais surpreendia era como os outros membros da equipe começavam a assumir as características do indivíduo. Quando o impostor era preguiçoso, o resto do grupo perdia o interesse pelo projeto. Cedo ou tarde, outra pessoa anunciaria que a tarefa não era importante. Se o ator era um idiota, outros no grupo também começavam a agir de maneira semelhante, insultando uns aos outros, falando com rispidez. Quando o ator era um pessimista depressivo, os resultados se mostravam ainda mais sérios. Phelps diz: lembro-me de ter assistido ao vídeo de um dos grupos. Você começa com todos os membros sentados eretos, energizados e animados para assumirem uma tarefa potencialmente desafiadora. No final, eles estão com a cabeça sobre a mesa, esparramados. Phelps demonstrou o que Patty e eu já havíamos aprendido em 2001. Se você tem um grupo com alguns integrantes meramente razoáveis, é provável que o desempenho deles contagie os demais, diminuindo o desempenho de toda a organização. A maioria de nós se lembra de momentos em nossas vidas em que testemunhamos esse princípio do comportamento contagioso em primeira mão. No meu caso, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu nasci em Massachusetts, em 1960. Eu era um garoto normal, sem nenhum grande talento ou habilidade. Quando eu estava no terceiro ano, nos mudamos para Washington. As coisas teriam dado certo por lá, e eu tinha um grande grupo de amigos, mas nos recreios do sexto e do sétimo ano, havia um garoto, Calvin, que começou a organizar lutas. Não que ele intimidasse ou ameaçasse qualquer um de nós, mas aquele garoto, que de outro modo não seria digno de nota, criou um padrão de comportamento que afetou a conduta e a reação dos demais. Eu não queria participar, mas a vergonha de não lutar seria pior do que fazer parte daquilo. E, durante o dia inteiro, de fato importava quem ganhara ou perdera a luta. Sem Calvin, nossa maneira de interagir uns com os outros e brincar juntos teria sido dramaticamente melhor. Quando meu pai nos disse que voltaríamos para Massachusetts, eu mal podia esperar para ir embora. Após as demissões de 2001, percebemos que também tínhamos um punhado de pessoas na Netflix que criavam um ambiente de trabalho indesejável. Muitos não eram ótimos em seus trabalhos de diversas pequenas maneiras, o que sugeria aos outros que o desempenho medíocre era aceitável, e reduzia o desempenho de todos no escritório. Em 2002, com uma nova compreensão do que vem a ser um ótimo ambiente de trabalho, Patty e eu assumimos um compromisso. No futuro, nosso objetivo principal seria fazer todo o possível para mantermos a densidade de talento pós-demissões e todas as coisas ótimas que resultaram daquilo. Contrataríamos os melhores funcionários e pagaríamos os melhores salários do mercado. Treinaríamos os nossos gestores para terem a coragem e a disciplina de se livrarem de qualquer funcionário que demonstrasse comportamentos indesejáveis ou que não apresentasse desempenho exemplar. Concentrei-me em garantir que a Netflix fosse composta por funcionários desde a recepcionista até a equipe executiva do mais alto escalão com o melhor desempenho e a maior capacidade de colaboração do mercado. O primeiro ponto. Este é o ponto vital para a fundação de toda a história da Netflix. Um ambiente de trabalho ágil e inovador é composto pelo que chamamos de colegas incríveis, pessoas altamente talentosas, de diferentes realidades e com perspectivas diversas, excepcionalmente criativas, que realizam quantidades significativas de trabalho importante e colaboram de maneira eficaz. Além disso, nenhum dos outros princípios funcionará a menos que você garanta que esse primeiro ponto seja implementado. Lições do capítulo 1.
Seu objetivo número 1 como líder é desenvolver um ambiente de trabalho composto exclusivamente por colegas incríveis. Colegas incríveis realizam quantidades significativas de trabalho importante e são excepcionalmente criativos e apaixonados. Idiotas, preguiçosos, pessimistas ou pessoas gentis com um desempenho que não seja excelente derrubarão o desempenho de todos se permanecerem na equipe. Rumo a uma cultura de liberdade com responsabilidade. Uma vez que alcançar uma alta densidade de talento e tiver eliminado os indivíduos nem tão excelentes, você estará pronto para introduzir uma cultura de sinceridade. Isso nos leva ao capítulo 2.